A proibição dos Jonadabes, ou das outras ovelhas, de ensinar nas congregações e terem altos cargos, não durou muito tempo. Ao passo que o chamado restante ungido diminuía e o número das outras ovelhas crescia, foi necessário quebrar essa regra de que os Jonadabes não poderiam ensinar na organização. Logo logo, eles tiveram que entrar para o sistema clerical, servindo quais superintendentes viajantes, betelitas, superintendentes de filial e ancião. Por que dizemos sistema clerical? Porque, com exceção dos anciãos congregacionais, todos os demais cargos na organização das Testemunhas de Jeová são sustentados pelos irmãos, de modo que sim, existe uma classe clerical e com grande poder. E a classe mais poderosa era a autoproclamada ungida. Quem a podia questionar? Só que essa classe, já no tempo de Rutherford, ousava questionar a esperança celestial dos demais irmãos. Isso fazia com que os da grande multidão, até então uma classe celestial inferior, se perguntasse qual era o seu real desejo. Ora, alguém que abriga a esperança celestial, ela não tem dúvida quanto a isso, e nem do seu relacionamento com Jesus. Mas pessoas que estão dentro de uma organização e são ensinadas constantemente que essa não é a esperança delas, com certeza elas têm dificuldade de entender. Tanto que a Sentinela de janeiro de 2021 fala sobre um irmão que se batizou em 1926 e assistiu esse congresso de 1935. E então ele passou a entender que a esperança dele não era celestial, mas terrestre. E que congresso foi esse? Já havia algum tempo que não tinha um grande congresso nos Estados Unidos. O último tinha sido em 1931, quando foi mudado o nome de Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Então, o congresso de 1935 se deu em Washington, entre 30 de maio a 3 de junho. A Sentinela de 15 de abril de 1935, na página 127, anunciava: "Este é um congresso de serviço e espera-se que todos os do restante e dos Jonadabes participem no serviço. Haverá arranjos para todos os que desejarem simbolizar sua consagração pela imersão em água." Era um convite para que os Jonadabes desta vez se batizassem. Na sexta-feira, no dia 31 de maio de 1935, Joseph Rutherford falou sobre o assunto A Grande Multidão, de Revelação 7, de 9 a 15. A matéria sobre esse discurso foi publicada nas revistas subsequentes, a Sentinela, 15 de agosto de 1935, página 248. Segundo esse discurso, a grande multidão não é uma multidão de adoradores destinados a ter uma ressurreição espiritual e ir para o céu. Antes, trata-se de uma classe terrestre de adoradores de Jeová, aos quais a palavra de Deus apresenta a esperança de vida eterna numa terra paradísica. Esses Jonadabes deveriam ser batizados, pois se identificava definitivamente a grande multidão, não como classe gerada pelo Espírito, cujas esperanças são um lugar no céu, mas eles saem da grande tribulação. Após o discurso, 840 pessoas se batizaram. Em 1932, a classe das outras ovelhas foi prefigurada por Jonadab. Em 1934, foi dito que eles deveriam ser batizados. E finalmente, em 1935, os Jonadabes, ou outras ovelhas, seriam identificados como a mesma grande multidão que sairia de uma grande tribulação, a qual se acreditava estar às portas. Segundo uma testemunha presente àquele discurso, chamada de Webster Row, Rutherford perguntou: "Será que todos que têm a esperança de viver para sempre na Terra gostariam de ficar em pé?" Mais da metade da assistência ficou de pé e o orador então disse: "Eis a grande multidão." Primeiro houve um silêncio. Lembra-se Mildred Cobb. Então, um brado de alegria e animação foi alta e longa. Após esse congresso, alguns que participavam da refeição noturna do Senhor deixaram de tomar os emblemas, pois entendiam que, como já não pertenciam mais à classe celestial, não deveriam participar em comer do pão e beber do vinho. Isso até hoje continua,
e eu vejo como um desprezo pelas palavras de Jesus em João 6, 53 a 58. Ele deixou bem claro para quem queria ser seu discípulo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este é o pão que desceu do céu. Quem comer este pão, viverá eternamente. Então, a vida eterna depende de você também tomar dos emblemas. E as testemunhas de Jeová simplesmente assistem passivamente a passagem dos emblemas e não os tomam, com raríssimas exceções, né? E se uma pessoa resolver tomar desses emblemas sem o consentimento dos anciãos, com certeza não será contada entre os ungidos e ainda terá que enfrentar uma boa conversa com os anciãos. Que argumentos Rutherford usou para chegar nessa conclusão? Só aqui no canal TJ Ungido você tem acesso a um estudo resumido dos artigos mais importantes já publicados na Sentinela. Entre eles, A Grande Multidão, publicada em 1º de agosto de 1935 e na 15 de agosto de 1935. Cabe aqui antes, irmãos, salientar que a doutrina, até então aceita sobre a grande multidão, é que esse era um grupo celestial com algumas falhas. Mas, como Jesus Cristo havia vindo ao templo em 1918, a verdade então fora revelada. Ele comenta que havia anciãos eleitos que não pregavam e afirmavam o seguinte: o que importa é que eu amo a Deus. Caso Deus não me dê um lugar entre os 144 mil, pelo menos eu vou ficar entre os da grande multidão. Rutherford então lança questões contra a ideia da grande multidão ser um prêmio de consolação, uma esperança secundária. Dentre essas questões ele propõe: a grande multidão, mencionada em Apocalipse 7, é uma classe gerada pelo Espírito? Eles alcançarão a perfeição como seres espirituais e terão um lugar no céu como servos da casa real? O entendimento da grande multidão era que tais pessoas ainda estavam ligadas às igrejas e não saíam do meio delas justamente por causa do medo do homem. Será que serem parcialmente fiéis não significaria que Jeová aprovava pelo menos um grau de infidelidade? Isso não fazia sentido. E Rutherford responde que esses não são uma companhia gerada pelo Espírito. O artigo de 1º de agosto de 1935, nas páginas 229 e 230, repete as 3 opções mencionadas lá no início do artigo. Ou seja, a grande multidão é idêntica a todo o corpo de Cristo? Eles são retirados dos gentios? Ou é um povo de boa vontade que foge para a organização após a vinda do Senhor ao templo? Ao citar Apocalipse 7:4 sobre a selagem dos 144 mil de toda a tribo de Israel, João escreve: depois disso, e daí menciona a grande multidão. Rutherford explica que essa expressão, depois disso, aplica-se ao momento em que João viu, e não à ordem cronológica do aparecimento dessas coisas vistas. E também que, embora 144 mil seja uma grande multidão de pessoas, não é a mesma que a grande multidão que sai da grande tribulação. Portanto, a grande multidão de Apocalipse 7:9 não é a mesma de 19:6. E uma das justificativas dadas para mostrar que são classes distintas é que Deus revelou ao homem um número específico de escolhidos, 144 mil. Se Deus não fizesse isso, um ser humano, ao olhar a multidão de 144 mil, jamais acertaria o número exato. E até hoje a organização ensina que é um número literal, por mais evidências de que ele seja simbólico. Rutherford ainda cita a promessa de Deus a Abraão de que a sua descendência seria como as estrelas do céu ou os grãos de areia do mar. Porém, isso não queria dizer que uma grande multidão seria acrescentada aos 144 mil. Ele fala: as estrelas e a areia, portanto, devem ter sido usadas apenas para ilustrar esse ponto. Dessa forma,
o presidente da Sociedade Torre de Vigia nega que a grande multidão seja de gentios cristãos com esperança celestial, semelhante ao do número de ungidos de Israel, apesar das evidências da Bíblia. Na página 231 é apresentado o texto de Apocalipse 14, 1 a 5, onde diz que os 144 mil estão no Monte Sião com Jesus, e são de várias nações, seguindo o Cordeiro aonde quer que ele vá. Esse número foi ajuntado ao longo dos séculos dentre as nações. Já a grande multidão não poderia aparecer antes de 1918, quando Jesus veio ao templo, explica Rutherford. E Rutherford, de fato, via esse assunto, de Jesus vir ao templo em 1918 como algo sem sombra de dúvidas, que Jesus teria vindo e provado aqueles que se diziam ser seus seguidores, e em 1919 considerou, dentre todos os outros grupos de cristãos, apenas o grupo da Torre de Vigia como aprovado por ele. A prisão dos 8 diretores fora interpretada não como um descumprimento da lei e uma afronta ao Estado, mas como cumprimento de profecias. Houve algumas mudanças nesse ensino, mas ele ainda permanece hoje como verdade. O final de 1919 é entendido como o período vigente da classe de Eliseu, quando eles foram soltos, e desde 1922 foi dado um testemunho efetivo às nações, que na verdade era a campanha dos milhões, que sabemos que resultou num total fracasso. Rutherford nunca reconheceu o papel de outras igrejas na tradução da Bíblia ou na evangelização. Por isso, ele entendia que a obra que eles estavam fazendo era sem igual no mundo. A doutrina da vindicação do nome de Jeová, criada por Rutherford mais ou menos lá pelo ano de 1925, ela deu grande ênfase ao nome de Jeová, mas relegou a um último lugar o nome de Jesus, a ponto de afirmar que a salvação humana pelo resgate não era assim tão importante quanto a própria vindicação do nome de Deus. Só quem entendia e pregava essa doutrina poderia ter um lugar reservado nos céus. Ele ainda continua no artigo explicando que a grande multidão estar diante do trono não significa estar literalmente nos céus. Afinal de contas, eles ainda sentiam fome e sede, segundo o relato. Pela primeira vez, também é dito claramente na sentinela que Jesus foi entronizado em 1914. Até então, a Idade de Ouro já tinha dito isso no ano de 1934. Ele raciocina que o advérbio diante, na expressão diante do trono, não impede a grande multidão de estar na terra. Afinal, Jesus disse que as nações seriam julgadas diante dele, e as nações estão na terra. Entendeu o raciocínio de Rutherford? Depois ele passa a falar sobre as vestes brancas, que estas significavam que a grande multidão estava limpa e aprovada pelo Cordeiro, e que exerciam fé no seu sangue. Novamente, Rutherford salienta que essa grande multidão não poderia existir antes de 1918, até que Jesus aparecesse no templo e começasse o seu julgamento. Entretanto, sabemos que aquele fiel restante, que era mencionado nas publicações no tempo de Rutherford, já morreu faz muitas décadas. As outras ovelhas daquele tempo também. A grande multidão não só não existia antes de 1918, como também não passou a existir depois dessa data, em que Jesus não entrou em templo algum e nem havia começado julgamento, tampouco houve uma grande tribulação. Para o juiz Rutherford, as palmas nas mãos simbolizavam que a grande multidão honrava a Cristo, pois foi em 1918 que ele foi colocado como pedra angular. No primeiro século, as pessoas que estenderam as suas vestes e estavam com palmas nas mãos, é dito que elas não eram discípulos de Jesus Cristo. Portanto, isso evidenciava que elas não pertenciam a uma classe celestial. Mas como é que se saberia que muitas daquelas pessoas que assistiram à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não se tornariam depois discípulas ungidas dele, talvez pela própria pregação de Jesus ou por intermédio dos apóstolos? Isso Rutherford não levou em conta. A página 235
é dito que a salvação não vem de Hitler ou de Mussolini, que eram os ditadores na época, mas que viria de Jesus Cristo, e que a grande multidão proclamaria, dentre outras verdades, que Jeová e Jesus eram as autoridades superiores de Romanos capítulo 13. Também é afirmado que os 24 anciãos da visão de João incluíam as outras testemunhas de Jeová ungidas que estavam vivas na terra, e que a purificação do templo ocorreu em 1932. Isso é interessante anotar, gente, porque o corpo governante hoje continua afirmando que a purificação das testemunhas de Jeová se deu em 1919, quando ainda eles acreditavam em várias coisas erradas segundo o padrão da organização. Mas dizer que a purificação se deu em 1932 era mais coerente para Rutherford. Por quê? Porque além de vários feriados e dias santos terem sido já descartados nessa época, eles também não ensinavam mais sobre a pirâmide de Gizé, os livros de Russell tinham sido todos substituídos pelos de Rutherford, inclusive o próprio Mistério Consumado. Romanos 13:1 tinha uma nova interpretação. O nome do movimento passou a ser Testemunhas de Jeová e os anciãos eleitos foram aos poucos sendo substituídos. Até então, centenas de estudantes da Bíblia haviam deixado a Sociedade Torre de Vigia, de modo que para Rutherford, tais eventos demonstravam que, a partir de 1932, eles realmente estavam purificados, e não 1919. Porém, Rutherford não admite que alguém possa ser aprovado por Deus se não estiver associado à Torre de Vigia, nem seus anteriores irmãos e estudantes da Bíblia que deixaram o movimento. A pergunta que cada criatura deve responder no devido tempo é: estou do lado do diabo ou do lado de Jeová? Não há meio termo, e ninguém pode ser honesto com Deus e ao mesmo tempo tentar agradar a multidão do diabo. Segundo Rutherford, na organização de Deus, as criaturas ocupam posições diferentes, algumas mais elevadas que as outras em hierarquia, mas todos devem ser completamente devotados a Jeová. A deslealdade é a marca identificadora da organização de Satanás e de todas as criaturas nela. A lealdade, pelo contrário, a Deus, marca cada parte da organização de Jeová. Então, para bom entendedor, como diz o ditado, meia palavra basta. Discordar do novo ensino de Rutherford sobre a grande multidão significava deslealdade a Jeová. Outras doutrinas de Russell já tinham sido descartadas, e se devia não só aceitar as novas interpretações, como as autoridades superiores, mas também pregar utilizando toda a literatura que o juiz escrevia. Não importa se isso poderia colocar a sua vida em risco ou se você não concordava com aquilo. Reafirmando que a purificação tinha ocorrido em 1932, ele menciona que os antigos anciãos eleitos gostavam de opinar para os irmãos interpretações referentes ao livro de Apocalipse, e sobre a grande multidão também não era diferente. Alguns anciãos estavam tendo pontos de vista diferentes sobre esse assunto e os irmãos se juntavam em grupinhos para ouvi-los. No segundo artigo da revista de 15 de agosto de 1935, a página 246, Rutherford endossa o velho ensino de que os anjos é que passavam as informações das novas luzes para a Sociedade Torre de Vigia. Ele diz ali: a sentinela tem sido o meio de comunicar informações ao povo de Deus. Isso não significa que aqueles que preparam o manuscrito de A Sentinela sejam inspirados, mas sim que o Senhor, por meio de seus anjos, garante que a informação seja dada ao seu povo no tempo devido, e ele realiza os eventos em cumprimento de sua profecia, e então convida aqueles que lhe são devotados a verem o mesmo. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de anjos ensinava as doutrinas no tempo de Russell, por exemplo, e até mesmo nos dias de Rutherford, na qual ele mesmo resolveu colocá-las como ensinos errados? Que anjos foram esses? O significado verdadeiro sobre a identidade da grande multidão só seria dado ao remanescente
quando eles chegassem ao ponto de se tornarem verdadeiros anciãos, isto é, anciãos que apoiavam tudo aquilo que Rutherford dizia. Era uma crença bem clara na época que a grande tribulação tinha ocorrido em 1914 e abreviado os seus dias para que as testemunhas de Jeová na época pudessem pregar. Foi a forma de justificar as falhas nas previsões de 1914. Ou se abandonava essa antiga doutrina, ou se readaptava a uma nova explicação. E como lá em 1935 a cena mundial, em especial na Alemanha, só piorava, tanto que a Segunda Guerra começou em 1939, as testemunhas de Jeová entendiam que o período em que viviam era um tempo curto, no qual a grande tribulação fora abreviada para elas pregarem. Logo, os ventos da destruição desabariam sobre a terra. Dali a 7 anos, Rutherford morreria no meio da guerra, exatamente como aconteceu com Russell. E à semelhança de seu predecessor, ele acreditava que aquela guerra levaria ao Armagedon. E por falar em Russell, Rutherford não poderia perder a oportunidade de alfinetar o anterior presidente, dizendo que o povo de Deus saiu de Babilônia com vestes sujas, e dentre essa sujeira estavam as doutrinas do desenvolvimento do caráter, a adoração de criaturas, que na verdade o próprio Rutherford promoveu quando escreveu sobre Russell, e a prática do formalismo. Ou seja, Rutherford ele era na verdade muito machista e também contra os movimentos feministas da época. Rutherford não suportava o Dia das Mães, bem como a clássica reverência que os homens costumavam fazer, tirando o chapéu e curvando-se diante de uma dama em cumprimento e educação. Tanto que no Congresso de 1941 ele falaria abertamente sobre o desprezo que ele tinha dessa prática. Portanto, a grande multidão estar usando vestes brancas e as terem lavado significava acreditar em tudo aquilo ensinado por Rutherford como verdade presente, o que incluía as autoridades superiores, conforme diz a página 247. Em conclusão, Rutherford volta a comparar os membros da grande multidão aos israelitas que iam para as cidades de refúgio, mostrando completa incoerência entre aquele tipo e antítipo. Ele até chega a citar um texto-chave de João capítulo 10, versículos 14 a 16, sobre as ovelhas que não são do mesmo aprisco, mas que se tornariam um só rebanho sob um só pastor. No entanto, ele distorce esse ensino de Jesus para caber no seu entendimento de duas classes, uma celestial e uma terrestre. Ele finaliza falando de novo na grande tribulação ter começado em 1914 e ter sido abreviada. Interessante que esses dois artigos, eles não mencionam nenhuma vez a palavra templo, em grego, naos, ou santuário, para justificar quem está no templo de Jeová. Isso daí foi apenas Fred Franz que mencionou para tentar justificar a grande multidão como terrena. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo.